Lucas 10, 21 e 22 diz assim: Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém, igreja? Amém. Vamos entender o que o Senhor Jesus, Ele quis dizer aos seus discípulos e a nós também hoje, nessa manhã. A Bíblia diz, começa aqui o versículo 21 que nós lemos dizendo assim: naquela hora. Que hora? Que momento foi esse? O que é que estava acontecendo nesse momento que fez Jesus levantar a sua voz e, cheio do Espírito Santo, dizer: graças te dou? Jesus estava agradecendo com seu coração transbordante de alegria em ver a obra do Pai se cumprindo na vida dos discípulos. Mas o que exatamente estava acontecendo para Jesus ter essa reação? Porque diz aqui: naquela hora Jesus exclamou. Naquela hora ele estava recebendo de volta os discípulos. Ele havia preparado um grupo de 70 e separou de 2 em 2, sempre o par, de 2 em 2, para que fossem para as aldeias, para as cidades, para os vilarejos, os lugares onde ele ia passar. E eles iam então falando a respeito de Jesus, a respeito do reino. O reino de Deus chegou até nós. Então eles iam preparando o caminho, anunciando o Salvador. E depois de um tempo eles voltaram. E eles voltam até Jesus maravilhados. Eles voltam até Jesus extasiados. Eles estão assim maravilhados com o que viram e ouviram. E eles dizem para Jesus, você pode ver isso nos versículos anteriores depois, dizendo: Mestre, os demônios caem de joelhos, os espíritos imundos se prostram, eles se nos submetem por causa do teu nome. Quando falamos do teu nome, os demônios caem. Eles estavam maravilhados com aquilo que estavam vivenciando, recebendo de Deus. E é isso que alegra o coração de Jesus, porque ele está vendo, igreja, preste atenção nesse detalhe, ele está vendo os seus discípulos provando de algo que só pode vir do céu, só pode vir do Pai, só se pode encontrar em Deus. Ele está vendo os seus discípulos experimentarem algo que até então somente o Senhor Jesus havia experimentado. Tanto que ele diz: ninguém conhece o Pai, só o Filho. E o Filho também só vai conhecer aquele a quem ele se revelar, aquele a quem ele escolher. Então até aquele momento só Jesus tinha essa experiência. Só Jesus, ele conhecia mais profundamente as coisas espirituais do que aqueles discípulos recém-chamados, engatinhando, começando, mas no começo do ministério deles, eles já estavam experimentando de autoridade, de poder que Jesus havia dado a eles, e essa é a razão por que eles estavam maravilhados, e Jesus está feliz, porque agora ele está vendo o reino de Deus revelado no coração dos homens, e agora os homens cheios de Deus, da presença de Deus, da autoridade de Deus, começam a espalhar esse reino, a levar a boa nova, a mensagem do Evangelho, e agora eles são transformados e por meio deles outras vidas começam a ser transformadas também. Amém, igreja? Então é isso que está acontecendo.
Resumindo, Jesus mandou 70, passa um tempo, 70 volta, e quando se encontram com Jesus, nesse encontro eles falam: mestre, aconteceu umas coisas com a gente aí que, meu Deus, a gente não imaginava que tinha esse poder, mas não era o poder deles. Eu estou aqui falando, imaginando que os discípulos falavam. A gente fala o teu nome e os demônios caem, e Jesus vai explicar. É porque Satanás está na terra, ele caiu do céu, eu vi esse dia. E agora eu estou enviando vocês para lidar com essas forças malignas. Eu não enviaria vocês sem antes capacitar vocês. Então eu dei a vocês poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E Jesus diz mais: alegria maior do que essa que vocês estão sentindo por ver os demônios caírem de joelho, alegria maior ainda vocês têm que ter por saber que o nome de vocês está escrito nos céus. Amém, igreja? Está dando para entender até aqui? Então é por isso que a Bíblia diz naquela hora, é na hora da recepção dos discípulos, é na hora do encontro, do regresso deles, que Jesus diz assim: eu te agradeço, Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra. E graças por quê? Aí ele diz: porque escondeste estas coisas dos sábios, dos instruídos, dos intelectuais, do sabichão, daqueles que se gabam do conhecimento que receberam, dos que se sentem superiores e julgam melhores do que os outros, pelo diploma que ostentam. Jesus estava rodeado dessa gente, igreja. Jesus estava rodeado de escribas, doutores da lei, gente profundamente conhecedora da lei de Deus. Jesus estava rodeado dos fariseus, de sacerdotes, e gente, desculpa a expressão, posso falar, igreja? Gente que era tão gente como os outros, mas arrotava superioridade, aquele ar de arrogância. Um deles de Jesus que subiu ao templo para orar dizendo: eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Dá para imaginar uma coisa dessa? Deus, eu te agradeço porque eu sou diferente dos outros, inclusive desse pecador que está aqui do meu lado. Olha a oração. Mas a Bíblia diz que essa oração não chegou a Deus, ele orava de si para si. Ele orava se exaltando e falando dos seus pensamentos carnais, de si para si. Então Jesus estava rodeado dessa gente, rodeado desse povo soberbo, e que viviam tentando Jesus, querendo colocar Jesus à prova, pedindo um sinal. Mas esse pedido de sinal normalmente era com um sentimento irônico, dizendo: você é o Filho de Deus? Faz uma mágica aí, faz um negócio aí, quem sabe a gente acredita em você. Era com esse sentimento que eles pediam sinais para Jesus. Então Jesus lidava com isso, mas quando ele vê, igreja, é aqui que eu quero chegar, preste toda atenção, aqueles homens simples, pescadores, aquelas pessoas que não tinham frequentado escolas, muitas delas, aquelas pessoas que não tinham nada que chamasse atenção para a sociedade, voltando nessa simplicidade, porém cheios de Deus, cheios de alegria, como crianças. Imagino eles no caminho voltando. Você viu aquela mulher, você viu aquele homem, foi curado na hora. Você viu aquele jovem, você viu aquele outro, você viu o demônio gritando, que a gente dizendo: a gente não vai sair daqui, mas teve que sair. Eu imagino eles conversando, feliz da vida. Então Jesus vê esse pessoal simples, porém cheios de Deus, cheios do reino de Deus. Ele diz: eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque o Senhor escondeu isso para gente muito sábia,
O Senhor escondeu isso de gente que se diz ser alguma coisa, mas está revelando para esses. Está revelando para os simples de coração. Está revelando, Jesus chama de criancinhas. O que ele quer dizer com isso? Gente pura, gente limpa, sem arrogância, sem soberba, sem presunção. O Senhor esconde daqueles e revela a esses. Então ele diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor se agradou em fazer dessa forma. Amém, igreja? E é assim que Deus faz. É assim que Deus é. Igreja, o que foi revelado para nós, para mim, para você, muita gente gostaria de ter, muita gente gostaria de receber. E gente que tem posses, bens, influência, gente que tem muita coisa material que eu e você não tem, gente que tem muita coisa na esfera social, entre os homens, que eu e você não temos, mas eles gostariam muito. Muitos nem sabem, não sabem nem descrever o que é que esse povo tem, o que é que essa pessoa tem. Eles nem sabem dizer, mas eles sabem que tem algo na nossa vida e eles gostariam de ter. Mas eles não vão encontrar isso nem nos livros, nem nos diplomas, nem nas rodas de amigos, nem no seu meio, seu convívio social, não vão encontrar. Porque o reino de Deus é revelado, diga glória a Deus, no coração da pessoa. Posso falar uma coisa, igreja? Tem muito cristão, filho de Deus, filha de Deus. Guarda isso que você vai ouvir aqui. Que estão murmurando da sua vida, reclamando da sua vida, insatisfeitos com Deus e com a vida, e eles não sabem a riqueza que eles têm dentro de si. Por favor, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que se fixa nos bens, nas posses dos outros, sem perceber acaba alimentando um sentimento de inveja. Sem perceber, vai brotando dentro da pessoa um sentimento de cobiça e indignação com a sua própria situação. Jesus disse para uma igreja: eu sei da sua luta, eu sei do seu estado, eu sei da sua força, eu sei do seu trabalho, eu sei da sua pobreza, mas tu és rica. Jesus disse, diga glória a Deus. Sabe o que é Jesus dizendo isso? Você é rica. Para outra ele disse o contrário. Para outra ele disse: você diz para si mesma: estou rica e abastada, tenho tudo, nada me falta. E Jesus diz para essa igreja: você não sabe que você é pobre, cega, miserável e nu. Você acha que tem tudo, você acha que possui tudo, mas aos meus olhos você está despida, desprovida de tudo. Eu e você somos ricos, igreja, de uma riqueza que o mundo está batendo cabeça querendo encontrar e não encontra. Pessoas estão fazendo viagens, pessoas estão querendo conhecer Marte, conhecer os outros planetas, outras galáxias. Pessoas estão procurando meios exagerados. Pessoas estão fazendo coisas extravagantes, porque tem dinheiro para rasgar, mas o dinheiro não satisfaz. Então ela tem uma ideia nova, ela vai fazer uma coisa nova, ela vai fazer alguma coisa para se preencher, para se satisfazer. Posso falar? Tem gente gastando fortuna
querendo refazer o seu corpo, a sua face toda, gastando milhões e milhões e milhões com cirurgia estética. Não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui falando do exagero, da busca pela face perfeita, pelo corpo perfeito, e aí a pessoa mergulha de cabeça ao ponto dela se transformar. E as pessoas vão buscando alegria, buscando felicidade, buscando algo que eu e você, olhe para mim, igreja, recebemos de graça. O Pai revelou Cristo em nós e isso é tudo. Diga glória a Deus. O Filho foi revelado a nós e isso é tudo. A gente é rico e não sabe. A gente é bem-aventurado e não se dá conta disso. Então os discípulos estão voltando até Jesus e Jesus vê aquela alegria toda, aquela felicidade toda. Aqueles rapazes que eram desprezados, aqueles rapazes que tinham mulheres também servindo. Mas aqueles que voltaram estão ali maravilhados com o que estão recebendo e eles não estão falando de dinheiro não é de herança. Não é porque ganhou isso, ganhou aquilo, foi sorteado, não. Eles sabem da condição deles, eles estão olhando para si dizendo: mas o que a gente tem de especial? O que a gente é que agora até demônio cai diante da gente? O que ele viu em nós? O que ele viu em mim? O que ele viu em você? Olha o que ele está dando para nós, olha o que nós estamos recebendo. Jesus diz: eu te agradeço, Pai, porque dos grandes o Senhor ocultou, mas aos pequeninos o Senhor revelou. Diga glória a Deus. Então seja sempre pequenininho, não queira ser grande, não queira os aplausos, não busque isso. Se isso te encontrar, se a fama te encontrar a sua carreira, é outra coisa. Se o sucesso na sua caminhada com Deus vier até você, é bênção de Deus, amém, igreja? Mas não saia matando e se matando em busca disso, não faça isso, porque a maior riqueza você já tem, Cristo revelado aí dentro de você. Diga glória a Deus. Então o reino de Deus é revelado, Cristo é revelado. Eu já estou encerrando. Eu me lembro, tem uma música muito antiga, eu não sei, talvez vocês não conheçam, mas é uma música, eu considero muito bonita a letra dela, que diz assim: eu pensei te encontrar em templos, eu pensei te encontrar em livros, nada, eu te encontrei, foi no coração. Olha que coisa linda, Deus. Eu te encontrei no coração. Os judeus pedem sinais. Paulo disse isso, está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Os judeus pedem sinais, eles querem, é como se eles se sentissem dignos de que Deus descesse do céu para eles, para provar alguma coisa para eles. Jesus, se ele queria provar seu Messias, então ele tinha que fazer ali uma coisa na hora ali e convencer eles. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Deixa eu ler aqui para você. Ele diz assim, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A Grécia é o berço da sabedoria antiga, de onde saíram grandes filósofos da história. A capital, a terra da sabedoria, dos grandes pensadores. E eles sempre gostaram de ser chamados assim até hoje. Até hoje. Para eles isso é uma vaidade assim muito grande.
Então Paulo diz isso: se os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Mas a grande sabedoria, o grande sinal é revelado no coração de quem é chamado de pequenino pelo Senhor. Amém, igreja? Então a gente tem que se manter sempre pequeno. E a gente tem que entender que a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente é privilegiado, igreja. Eu penso nos discípulos, eu olho para mim, e você deveria se olhar para você e dizer: Senhor, eu. E ele diz: sim, eu escondi isso dos grandes, eu escondi isso dos instruídos, dos sábios, eu escondi isso deles. Mas eu estou revelando a vocês, eu estou dando isso para vocês. Vamos ler de novo aqui o versículo, vamos ler o 21 e 22 de novo. Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e clamou, e exclamou: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra. Isso foi uma oração agradecendo, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Que coisas são essas? A autoridade que eles receberam, o poder que eles receberam para poder levar o reino de Deus para frente. Eles estavam vivendo, desfrutando e ainda levando para os outros. E diz assim: e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ou seja, eu tenho o reino foi dado a mim, eu sou o rei desse reino. Ninguém sabe quem é o filho, a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E olha aqui a surpresa, olha a coisa linda aqui: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele quis revelar isso para mim e para você. Amém, igreja? Ele escolheu a todos nós que nos rendemos a Ele, que nos fizemos pequeninos, como crianças. Ele se revelou a nós. Tem riqueza maior do que essa? Tem ou não, igreja? Alguém pode dizer: achei um tesouro. Alguém pode dizer: eu achei a fórmula da riqueza. Outro pode dizer: eu achei a fórmula da felicidade, eu sei como tê-la, alcançá-la. E nisso os homens vão e mergulham de cabeça e vão a fundo, sem chegar a lugar nenhum. A nós foi revelado tudo isso, foi revelado Cristo, e nele, só nele, habita a felicidade plena, a sabedoria plena, a salvação plena. Diga glória a Deus. Então você é rico e não sabe. Diga isso para quem está do seu lado: você é rico e nem sabia. É assim, igreja. Então alegre o seu coração. Eu vou encerrar com essas palavras. Talvez você está revoltado com a tua vida, revoltado com alguma coisa que saiu do seu controle, não está dando certo para você. O reino de Deus, o próprio Filho, foi revelado a você. Será que isso não é motivo bastante? Será que isso não é suficiente para você levantar a tua cabeça e dizer: eu sou um bem-aventurado, eu sou um abençoado? Ah, mas e a luta, bispo? Ah, mas e as tribulações, bispo? Você é dele, você está guardado nele. Tudo isso vai passar, você vai superar. Tudo isso você vai vencer. Só não tira os teus olhos dele, o teu coração dele,
Não deixe de ser pequenino e queira ser grande, como muitos querem. Continue na sua humildade, continue dando graças a Deus, continue com a esperança de que Ele vai cuidar de tudo, já está cuidando de tudo, que tudo isso vai passar. Amém, igreja? Você é rico e talvez nem sabia. Vamos orar? Fique de pé. Eu quero orar para que Deus conserve você sempre pequenino. Eu quero orar para que Deus conserve você sempre como uma criança. Eu quero orar para que você continue maravilhado em saber que mesmo não sendo merecedor, mesmo não sendo quem você talvez gostaria de ser, Ele habita em você, Ele foi revelado a você. Que não falte essa alegria, essa satisfação no seu coração. Feche os seus olhos, igreja.